Olá, meus irmãos, meus amados, que a paz do nosso Senhor e Salvador continue sobre todos nós. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de pronunciar o Evangelho da Salvação, assim como outras verdades muito necessárias para nós. E eu agradeço também a você que deu o seu like, que se inscreveu no canal, que fez o seu comentário. Que Deus continue lhe abençoando ainda mais e que você entenda realmente o que você viu no vídeo e que você possa também compartilhar com outras pessoas. Bom, mas o assunto que nós vamos tratar hoje, para a maioria não é polêmico, mas algumas pessoas, para algumas religiões, se torna até polêmico. Bem, eu começo sempre fazendo a pergunta, né? Você que admite que Jesus é Deus, você que crê na Bíblia, admite que Jesus é Deus, você tem como provar isso na Escritura? Que realmente Jesus é Deus? E você também que acredita na Bíblia, mas também admite que Jesus não é Deus, você também consegue provar na Escritura que realmente Jesus não é Deus? Que versículo vocês usam? Quais são os argumentos para provar que é Deus ou que não é Deus? Bom, existem algumas religiões, aliás, as religiões do Oriente, algumas das que eu conheço, só duas delas acreditam em um Deus só, ou seja, é monoteísta. As outras geralmente são politeístas. E essas religiões orientais, do Oriente, né, que são monoteístas, é o judeu e o Islã. Eles acreditam em um só Deus. E assim nós também do Oriente, que temos somos considerados como protestantes do Ocidente, nós somos protestantes, nós também somos monoteístas, acreditamos em um só Deus. Mas aí vem a questão, mas e Jesus é Deus mesmo? Bom, o que é que está escrito na Escritura? Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 20, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 5, onde está escrito: ouve Israel, o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, só a Ele prestará culto. Está lá, em vários lugares na Bíblia está escrito isso, né? Que só a Deus devemos adorar e só a Ele prestar culto. Bom, aí é uma base para nós daí partir a ideia de realmente dizer se Jesus é Deus ou não. Bom, nós vamos analisar que na Escritura Sagrada aqui, temos aqui muitos enviados por Deus, de acordo com a Escritura. Profetas e muitos profetas, e tira um profeta e bota outro, morre um e bota outro. E nesse negócio aí, muitos profetas se levantaram a partir de, por exemplo, de Samuel, de bem antes de Samuel, se bem que Abraão também é até uma espécie de profeta também, né? E muitos patriarcas também, eles anunciaram que haveria de vir um cidadão o qual todo mundo deveria adorá-lo. Todos eles mencionaram isso nos seus comentários bíblicos. Bom, e isso passou-se muitos anos, essa promessa em andamento, que viria um cidadão, no caso o Salvador, e esse deveria ser adorado. Todos eles mencionaram Cristo. Mas uma coisa é certa, todos aqueles que foram enviados por Deus, nenhum deles recebeu adoração. Nenhum deles. Não existe na Bíblia relato que algum dos enviados de Deus receberam adoração. Nenhum deles fizeram isso. Mas um cidadão, né, que a Bíblia mostra que ele foi enviado por Deus, né? Esse cidadão aqui entra em destaque. Mas se você for analisar, por exemplo,
O apóstolo Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele, em Atos capítulo 10, versículo 25, o Cornélio, ele adorou a Pedro. Quando Pedro recebeu a ordem para ir na casa dele, ele adorou Pedro e Pedro não aceitou a adoração. Né? Pedro não aceitou. Lá em Atos também, capítulo 14, versículo de 8 a 18, Paulo também, numa circunstância lá numa cidade, ele e Barnabé, eles também foram adorados, mas também não aceitou a adoração. Outra circunstância também no Apocalipse, também, no capítulo 19, versículo 10, o apóstolo João, né, ele também se dirige ao anjo e o adora. E o anjo também não aceitou a adoração. Vocês observaram que todos eles que foram enviados por Deus de acordo com a Escritura, esses que eu acabei de mencionar aqui, eles foram adorados, mas não receberam a adoração. Nem o anjo recebeu. Mas este cidadão aqui, que foi enviado por Deus, segundo a Escritura, fala lá em João capítulo 5, versículo 24, ele afirma que ele foi enviado por Deus. Bom, ele foi enviado, mas teve uma questão, um destaque aí na pessoa dele, porque ele recebeu adoração. Muitos que chegaram a ele, adoraram, e ele não questionou. Não me adore. Não, ele não falou isso. Simplesmente ele aceitou a adoração. E em alguns casos, ele até pediu para ser, ele até confirmou que o povo já adorava ele desde antes. Por exemplo, quando ele chega lá para um determinado grupo de judeus e fariseus, ele diz lá: vós me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Ou seja, aquele pessoal ali já adoravam a Deus. E Jesus está dizendo para ele: olha, vocês estão me adorando em vão, desde sempre. Vocês me adoram em vão. Dando a entender o quê? Que aqui Jesus era quem deveria estar sendo adorado. Embora eles estivessem adorando em vão, mas Jesus era quem deveria estar sendo adorado desde sempre. A verdade é que ele recebeu adoração. Se você for observar, por exemplo, lá em Mateus 8, 2, o leproso, um daqueles leprosos que Jesus curou, ele voltou e adorou Jesus. E Jesus aceitou a adoração. Lá em Mateus 9, 18, Jairo também, a história de Jairo também adorou a Cristo. E Cristo aceitou ser adorado. Também em Mateus 15, 25, a mulher cananeia, ela também adorou Jesus. Lá também em Mateus 14, 33, os discípulos, lembra daquela história lá? Que quando ele saiu, Jesus veio caminhando sobre as águas e tal. Aí, quando entrou no barco, os discípulos que ali estavam no barco, adorou a Cristo também. Outra situação bem estranha, digamos assim, lá em Marcos 3,11 e Marcos 5,6, lá afirma que os demônios adoraram Jesus também. Aquele gadareno, você lembra daquele gadareno? Estava possesso de demônio. Quando Jesus chegou diante daquele cidadão ali, endemoniado, lá diz que Jesus foi adorado não pelo homem em si, mas por aqueles que o possuíam, no caso, os demônios. Está lá em Marcos 3,11 e 5 e 6. Marcos capítulo 3, versículo 11 e Marcos capítulo 5, versículo 6. Bom, então agora vamos fazer um comentário aqui. Nós temos aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, todos aqueles que foram enviados por Deus mencionaram que esse cidadão aqui era Deus e deveria ser adorado. No Novo Testamento, todos aqueles que foram enviados por Deus também adoraram esse cidadão aqui, no caso adoraram Cristo, e recomendaram que todos deveriam adorar ele também. Mas e você que admite que Jesus não é Deus? Principalmente se tratando do nosso ocidente aqui, eu só conheço uma religião que não admite que Jesus é Deus. Se tratando do Oriente, nós temos lá o judeu da linha ortodoxa, não aceita que Jesus é Deus. Nós temos também
o Islã, que não aceita que Jesus é Deus. Bom, eu só conheço, como religião, só conheço essas três aí. Duas no Oriente e essa no Ocidente, que é os Testemunhas de Jeová. Eles não admitem que Jesus é Deus. Bom, se caso Jesus não for Deus, então nós temos aí um problema muito grande. Que problema seria esse? O problema era esse aqui, que todos os profetas que mencionaram Cristo, eles se enganaram. Eles mentiram. Se for considerar que Jesus realmente não é Deus, então todos os profetas daqui do Velho Testamento mencionaram Cristo admitindo que ele era Deus. E Jesus, por sua vez, também admitiu que esses profetas do Velho Testamento foi enviado pelo Pai para testemunhar dele. Então, nesse caso aqui, todos os profetas do Velho Testamento estão mentindo. E se tratando do Novo Testamento, os apóstolos, a princípio, também mentiram. Porque os apóstolos adoraram Cristo e recomendou que todos nós devemos adorar o Cristo. Aí, o problema como é grande, se for considerar que Jesus não é Deus, nós temos um problema aí imenso. E o pior, se é que é o pior, é que o Velho Testamento, considerando que Jesus não é Deus, nós devemos admitir agora que o Velho Testamento é uma mentira, o Novo Testamento também é outra. Porque ambos afirmam que o Cristo é Deus. E aí? E você que diz que ele não é Deus? Como é que você fica aí agora? Você que admite que a Bíblia é a palavra de Deus e ainda admite que Jesus não é Deus. Porque se realmente ele não fosse Deus, ele não for Deus, então tudo isso aqui é mentira. Olha que realmente ele é Deus. A verdade é essa, é que ele é Deus. Todos os profetas admitiram que ele era Deus, assim como os apóstolos também admitiram que ele era Deus. Então, você, meu amigo, que admite que faz essa afirmação de que Jesus não é Deus, e pelo outro lado você acredita na palavra de Deus, então você está se contradizendo consigo mesmo. Porque a Bíblia, em todos os lugares, ela afirma que Jesus é Deus. E eu citei alguns versículos aqui, mas tem muitos versículos onde afirma que realmente ele é Deus. Ele é o Criador. Então, para você admitir que ele realmente não é Deus, você tem que descrer de toda a Escritura, toda a Bíblia. Você tem que admitir que tudo isso aqui não é verdade. Mas aí agora você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então fica difícil de você agora admitir que Jesus realmente não é Deus. É melhor você ficar com a Escritura, porque ela afirma que ele é Deus. Isso está confirmado na palavra sagrada. Entendeu? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê uma iluminação da sua palavra para que nós venhamos confirmar que Jesus é Deus. A prova é que ele foi enviado e recebeu adoração, coisa que nenhum outro enviado fez. Tá bom?